Olá, bom dia. No dia 4 deste mês, o Senado aprovou uma lei polêmica que ficou conhecida como a Lei da Palmada. Criada com o objetivo de punir quem praticar castigos físicos em crianças, a lei divide opiniões, mesmo tendo sido aprovada após 4 anos de tramitação no Congresso. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre este assunto com a presença de Herculano Campos, que é professor do Departamento de Psicologia da UFRN, e contamos também com a presença de Ana Cristina Araújo, que é coordenadora de finanças do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Cristina. Bom dia. Bom dia. Professor, com a Lei da Palmada, que foi intitulada Lei da Palmada, não vai poder mais dar uma palmadinha na criança agora? Como é que fica essa situação? O que é que essa lei vem a mudar no relacionamento entre pais e filhos? Acho que, bom, antes de mais nada, quero parabenizar a iniciativa do programa. Tenho a impressão que é a segunda vez que eu estou no programa e tenho visto que ele tem se consolidado na cidade como um espaço de debate, como um espaço de informação. O Sinteste e vocês que fazem o programa estão de parabéns. Obrigado. Em relação à Lei da Palmada, o que eu digo é o seguinte: na verdade, não se criaria uma lei se o problema fosse a palmadinha, né? O X da questão são os castigos abusivos. Então, esta é uma lei contra castigos abusivos, entre eles os castigos que são aplicados em casa pelos pais através de castigos físicos. Então, não é uma palmadinha que é objeto da lei, o foco da lei, mas sim as surras, muitas vezes usando cinturão, corda, pedaço de pau, que muitos pais dão, e não só em crianças, mas principalmente em filhos adolescentes, ao ponto dessas crianças e desses jovens precisarem ser hospitalizados, de cuidados médicos. Então não é a palmadinha que é o problema, mas sim esse tipo de castigo exagerado. Então, assim, você acha que uma palmada não é prejudicial para a gente educar e colocar limite nas crianças? Uma palmadinha? Não, na verdade, dizer que é prejudicial ou que não é prejudicial depende muito da situação do contexto familiar. Por princípio, a minha opinião é que castigo físico não educa, né? Por princípio. Agora, uma criança que está muito transgressora, que você já falou, já orientou e não ouve, e que você vai dar uma palmada para ela cair na real, eu acho que isso, em alguns contextos, pode acontecer. Eu repito, por princípio, castigo físico nenhum educa. Então, pensando no contexto da lei, essa palmadinha não é objeto, acredito, nenhum delegado, nenhum conselheiro tutelar vá se correr da sua situação, porque o pai deu uma palmadinha ou a mãe deu uma palmadinha. Não se trata disso. Professor, isso requer também, quando a gente fala da Lei da Palmada e ver essa questão do próprio trato entre pais e filhos, para não chegar nessa questão de uma surra completamente, ver que se talvez falte o verdadeiro diálogo entre pais e filhos na educação. Olha, eu tenho presenciado no trabalho com formação de professores algumas situações que eu fico impressionado como é que elas acontecem. Ao ponto de alguns professores e alguns pais de crianças pequenas, ainda na educação infantil, ou o professor diz, eu não aguento mais essa turma, chega, não tenho condições de tocar a turma porque é uma turma mal comportada demais. Ou então os pais que dizem, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Uma criança de 6 anos, 5 anos, 4 anos, você não sabe o que fazer. E o que eu acho, muitas vezes, nessas situações, é que o educador não tem noção do seu papel educativo. Não tem noção do limite, não tem noção do que é o processo de desenvolvimento infantil, e aí lida com crianças, no caso, mas com jovens também, como se tivesse que impor a sua verdade, que impor uma certa moral, e a gente sabe que tanto as crianças, mas principalmente os jovens hoje em dia, eles são pessoas com muito mais autonomia de opinião, com muito mais possibilidades de realização de desejos, com muito mais condições de comunicação. A vivência do mundo se tornou bem maior. A vivência do mundo é outra. Então, como é que eu vou agora querer impor uma posição sem dialogar, sem justificar, sem explicar o porquê sim e o porquê não? E aí, na hora de uma transgressão,
o castigo físico. Isso é extremamente desaconselhável. Professor, isso falta nas famílias de hoje. Os pais passarem essa... É também culpa dos pais, digamos assim, tentarem passar essa responsabilidade para a escola, educar os seus filhos, e esquecer que a educação primeira vem da família e depois para a escola? Então, eu acho que talvez precise de um esclarecimento a respeito da educação formal, da educação escolar. A educação formal, a educação escolar, ela é importantíssima pelo caráter que ela tem de sistematizar os conhecimentos, organizar os horários, organizar processos de trabalho e, fundamentalmente, ao organizar os conhecimentos sistematizados, essa educação tem um reflexo significativo sobre o desenvolvimento das capacidades psicológicas, das habilidades psicológicas superiores. Memória, capacidade de reflexão, né, a capacidade de desenvolver a opinião própria. Então, a escola é muito importante. Agora, a escola, enquanto espaço educativo, não pode ser confundida com o espaço educativo familiar, que é onde os valores do cotidiano, os valores, inclusive do grupo familiar, são passados. A escola trabalha no genérico, são 100, 200, 500, 1000 alunos e um parâmetro educativo para todos. O relativo desse trabalho é feito na família. Se a família não acompanha, não desenvolve esse trabalho em conjunto com a escola, certamente a escola sozinha não dará conta. E isso sobra para os pais, talvez até... Tem alguns pais que colocam a culpa na escola com relação a isso? O senhor já viu nos seus estudos ou na própria psicologia de dar essa função à escola, não ter a resposta desejada, que, claro, não terá essa resposta, e culpar a escola? Sim, mas é isso que acontece. E é um equívoco muito grande, né? Não tem como a escola dar conta de processos educativos, de aspectos do cotidiano educativo que são da família. E aí, quando os pais veem que a escola, de fato, não está dando conta, ou tiram os filhos, ou culpam os professores, bom, fora aqueles que fazem um verdadeiro barraco na escola, cobrando da escola aquilo que a escola, objetivamente, não tem competência, não tem condições de atender. É o seguinte, lá no Congresso, a bancada evangélica acha que não se pode tirar a autonomia dos pais. Aí o senhor acha que essa lei interfere nessa educação dos pais? Na minha compreensão, absolutamente. Absolutamente. Não se trata, não se criou essa lei com o objetivo de diminuir a autonomia familiar, paterna, materna, absolutamente. Esta lei, como eu falei inicialmente, ela tem um foco muito claro em relação aos castigos abusivos. Estes castigos abusivos é que são sérios. Eu também disse inicialmente que, por princípio, eu sou contra castigos físicos. Então, como é que uma lei dessa, que é de proteção, ela tira autonomia? Esse é um equívoco de compreensão da lei. A lei vem para contribuir com o processo educativo das famílias e dar às famílias um instrumento a mais de proteção dos seus filhos, dos filhos do vizinho, dos filhos do parente. Então, a lei amplia a responsabilidade educacional das famílias. Eu não vou olhar só para a relação que eu tenho com meu filho, mas eu vou cuidar também do que está acontecendo aqui, porque se aqui na vizinhança eu sei de uma criança que é espancada, e muitas vezes a gente sabe disso, no apartamento vizinho ou no bloco em frente, das crianças que são espancadas, e muitas vezes por questões elementares, questões irrisórias, porque chegou fora do horário, porque não colocou a panela no lugar que era para colocar, e aí a mãe ou o pai, já estressado com outras coisas, descarrega todo o seu desconforto nas crianças ou nos jovens. Essa lei vem para proteger nessas condições, não para questionar o poder pátrio, absolutamente. Professor Herculano, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu deixo aqui uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco. Se toda a rede que está posta, né, está preparada para receber a lei da palmada. O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a polêmica Lei da Palmada, que foi aprovada pelo Senado no início do mês.
No nosso debate, contamos com a presença de Herculano Campos, que é professor do Departamento de Psicologia da UFRN, e Ana Cristina Araújo, que é coordenadora de Finanças do Sinteste-RN. Além das punições já previstas no Código Penal, os responsáveis pela criança ou adolescente que adotem condutas violentas poderão ser encaminhados para programas de proteção à família, tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, para o curso de orientação ou ainda receber advertência legal. Professor, toda essa estrutura que você está colocando aí, a família aí, para um tratamento psicológico, psiquiatra e até essa advertência. A rede, a pergunta que eu deixei, eu acho que cai exatamente nesse início. A rede de percepção, de receber a lei da palmada, ela está preparada, os conselhos tutelares, os próprios, talvez, hospitais que recebam crianças assim, que detectem que a criança foi maltratada, digamos assim, pelos pais, estão preparados para isso? Olha, a gente está indo agora para um evento internacional apresentar uma parte dos dados de uma pesquisa que a gente desenvolve já há alguns anos sobre a violação de direitos de crianças e adolescentes. E quando a gente fala de violação de direito de criança e adolescente, evidentemente a gente fala da rede de atendimento. O que a gente vai levar para esse evento internacional é a constatação, e a gente está comparando dados, só para se ter uma ideia, de 92 e de 2010, então é uma pesquisa longa. E o que a gente constata é que os problemas de 2002 em 2010, os problemas de 92 em 2010, eles só aumentaram. Eles aumentaram no sentido da violação de direitos, dos tipos de violação de direito e dos violadores de direitos, principalmente as pessoas de casa. E a constatação que a gente tira é de que a criança que demanda a rede de atendimento, a criança ou o jovem que demanda apoio da rede de atendimento, em geral, a rede é tão mal estruturada, é tão sem condições de atendimento que essa criança ou esse jovem é revitimizado dentro da rede em face das péssimas condições de atendimento. Então, hoje, o grande problema na área da violação de direitos de crianças e adolescentes é a rede de atendimento pela sua incapacidade de dar andamento, de atender em boas condições, em condições adequadas, aquelas pessoas que demandam atendimento. Cristina. É o seguinte, nós já temos o ECA, mais de 20 anos. Tem os artigos 3º e 5º. Aí a gente pergunta, nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente e ainda precisava criar uma lei, quando a gente já tem uma outra lei antiga? O detalhe é que o Estatuto, ele trata de questões mais gerais, né? Da proteção em geral, do sistema de garantia de direitos em geral, né? Essa lei, na verdade, trata de uma questão muito específica. Veja, houve uma organização, uma mobilização nacional de várias entidades reivindicando essa lei. E essa reivindicação partiu da constatação daquilo que eu dizia antes, da grande quantidade de castigos abusivos, né? Então, o ECA fala na violação de direito. A lei vai especificamente naquela questão dos castigos abusivos, quer dizer, é um avanço no ECA e um detalhamento da ação do ECA. A referência geral é o ECA e a lei trata especificamente desses casos abusivos aí, chamada Lei da Palmada, que uma palmada não é exatamente o foco, mas o abuso do castigo físico. Professor, e a gente podemos recair também numa questão bem específica. Quem é que vai analisar essa questão, né? O juiz, nós tivemos o caso do Bernardo, né, que tinha ido ao Ministério Público, ele como criança foi lá, e às vezes o próprio legislador, não, o julgador, o próprio delegado, não é assim, achar que aquilo que a criança falou não é realmente aquilo que está acontecendo. E a gente viu como terminou. Que, digamos, é um fio de navalha essa decisão. Quem é que vai poder analisar? Como é que fica essa situação? Esse poder de discernimento. Eu acho que você toca numa questão que é seríssima. Tradicionalmente, historicamente, a tendência é desconsiderar a fala de crianças, inclusive de adolescentes, que parte do princípio de que criança e adolescente
tem um discurso que não merece atenção devida. Em face disso, muitas autoridades, ao desconsiderarem o discurso, desconsideram a realidade que está presente no discurso. E talvez seja até pior do que aquilo que esteja colocando. Muitas vezes, sim. Né? Muitas vezes porque, em geral, as crianças e os jovens querem proteger os seus pais ou as pessoas, os seus familiares. E aí falam meio por cima, ou dão um indicativo no meio de uma frase, deixam alguma coisa no ar, e as autoridades, de uma maneira geral, né, não prestam atenção, não dedicam a atenção necessária para aquilo que está sendo dito. Porque muitas vezes um discurso de um jovem, um discurso de uma criança, e muitas vezes criança bem pequena, está guardando, está escondendo, né, um discurso que diz e esconde uma realidade que muitas vezes é traumática, e traumática para toda a vida. Então, acontece muito isso mesmo, né? As crianças, os jovens demandarem o atendimento e serem desconsideradas naquilo que estão demandando, simplesmente pelo fato de ser criança. Quer dizer, em que pese, como Cristina dizia, a gente tem o ECA há 20 anos, e o ECA pressupor direitos, e o ECA pressupor que crianças e adolescentes são cidadãos de direitos, esta compreensão do que significa criança e adolescente, cidadãos, né, pessoas que merecem a atenção necessária como qualquer adulto, isso ainda requer um tempo significativo para ser absorvido na cultura social. Então, a sociedade simplesmente desconsidera isso que está na lei há 20 anos. Isso faz a gente pensar quanto tempo mais é necessário para que a sociedade introjete que crianças e adolescentes são cidadãos de direitos. Professor, e trabalhando nisso que o senhor vem falando, nós temos, digamos assim, os magistrados que vão julgar, o Ministério Público. Hoje tem muitos novos, mas acho que também esse público deveria passar, trabalhar psicologia infantil também para poder entender isso. Talvez pegue um magistrado que já esteja há 20 anos de carreira, já seja talvez um senhor de idade, que talvez no passado, e a gente sabe que muito na década de 60, na década de 40, 50, 70, levavam umas palmadas boas, mas dizia que aquilo era talvez coisa de baixo ou alguma coisa assim, e talvez não leve muito em conta. Haveria de ter também, junto com a lei, ou já em curso, um trabalho junto com a magistratura, com o Ministério Público, até com os próprios agentes do Conselho Tutelar, que às vezes a gente vê pessoas que estão lá de corpo presente e não para assumir uma causa, um trabalho por trás dessa, uma psicologia maior com relação à infância? Criança e adolescente tem uma peculiaridade que eles não se organizam, eles não têm conselhos, né? Não é um grupo organizado, então precisa de alguém que faça a mediação, que seja interlocutor. Então, em face disso, na minha compreensão, as pessoas que trabalham na área, sendo interlocutores, são essencialmente militantes na área da infância e adolescência. Então, a presença e o trabalho na área tem um caráter muito diferenciado de um trabalho como qualquer outro. Não é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho específico, é um trabalho de militância, é um trabalho de dedicação. O que eu sei, e a gente já participou de atividades nesse sentido, é que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário têm uma preocupação de formar magistrados e promotores no sentido de um pouco mais de atenção, de ver as peculiaridades da área da infância e adolescência e para poderem atuar com mais condições de trabalho. Bom, o Diálogo Plural vai para mais um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco, continue aí. E estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a Lei da Palmada, com o professor do Departamento de Psicologia da UFRN, professor Herculano Campos, e com a coordenadora de Finanças do Sinteste-RN, Ana Cristina Araújo. Um dos pontos polêmicos da lei é que professores, assistentes sociais ou profissionais da área da saúde têm a obrigação de denunciar casos de violência contra a criança. Caso não façam, pode ter que pagar uma multa de até 20 salários mínimos. Cristina tem uma pergunta aí interessante para o professor. Professor, eu fico pensando,
Se não é demais esses profissionais terem que assumir essa responsabilidade. Aí eu fico imaginando, o castigo físico fica a marca, é uma coisa visível. E quando existe o emocional, o psicológico, aquela pressão, como é que esse profissional vai estar preparado para trabalhar isso? O físico e o emocional, porque para mim dói os dois. Hoje, bom, duas situações, né? Uma primeira questão diz respeito à responsabilidade da sociedade em geral, desses profissionais especificamente, mas da sociedade em geral. Alguns anos atrás, foi implementado um programa que chamava Escola que Protege. O Escola que Protege tinha como foco, essencialmente, as denúncias em relação às crianças que visivelmente sofriam algum tipo de abuso, enfim, em casa. O Escola que Protege foi um programa muito importante. Hoje ele não existe mais, mas a lógica é semelhante, com médicos, com professores, assistentes sociais, enfim, aquelas pessoas que estão entrando em contato com a criança e estão identificando que a criança está sofrendo algum tipo de abusamento. Inclusive, os casos de abuso sexual em casa, em geral, a criança ou o jovem deixa transparecer, por exemplo, na escola. Né? Muito recolhimento, muita timidez, não quer falar com ninguém, acha que não merece a companhia ou não deve estar em companhia de ninguém. Até uma certa vergonha, Uma certa vergonha. Então, essa é uma questão, né? E, sem dúvida, esses profissionais, o professor e o médico, eu destaco, são profissionais que têm um papel fundamental no sentido de contribuir para se evitar esse tipo de problema em relação às crianças e jovens. Agora, no que diz respeito à pressão emocional, ao castigo, eu vou chamar de castigo emocional, porque, veja, há algumas situações do tipo de criar o constrangimento. Então, a criança, o jovem, transgrediu, saiu de casa e foi se encontrar com a turma lá na praça. Aí a mãe ou o pai vai lá na praça, na frente de todos os amigos, olhe, vai para casa, quando você chegar em casa você vai ver o que vai acontecer com você. Quer dizer, além do possível castigo físico que vai receber, ainda o constrangimento na frente dos amigos, de ser desconsiderado. Então, esse é um problema sério para a autoestima. Todos nós temos uma autoestima. E essa autoestima pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo de como cada um de nós se insere nas suas relações sociais, nos seus contextos sociais. Uma família que desconsidera a possibilidade de seu filho perder a sua autoestima e em consequência disso, por exemplo, até o suicídio, isso é possível. Ou simplesmente não querer ter amigos, não querer estar com os amigos, não querer estar compartilhando a vida social, isso é um problema muito sério. Isso é um tipo de castigo extremamente sutil, mas extremamente penoso, porque a criança muitas vezes não esquece uma humilhação. Isso leva para a vida toda. Isso leva para a vida toda. Por que é que hoje os educadores, principalmente os educadores escolares, estão preocupados com a questão do bullying? Né, com a questão da violência na escola, na forma de uma pressão que leva muitas crianças a quererem sair da escola, a terem problemas, desenvolver doença, enxaqueca, mal-estar, na hora de ir para a escola. Na hora de ir para a escola, a criança adoeceu. Você está enrolando, é para não ir para a escola. Suspeite disso. Se a criança está dessa forma diariamente, procure investigar o que está acontecendo na escola, porque por trás disso pode estar, por exemplo, entre colegas, uma forma de punição emocional, que é tão dolorosa e tão comprometedora quanto qualquer castigo físico. Professor, e digamos assim, a gente vem falando aqui nos bastidores sobre também a questão das famílias das demais se envolverem. Aquela questão, eu não vejo a família do meu vizinho, nem da frente, nem de trás, cuido da minha família. Não sabendo que o seu filho pode brincar com o filho do vizinho e aí também trazer todo esse problema, essa sintomacidade para a família. Como é que as famílias poderiam se trabalhar isso, né? Olhar sua e também não cuidar das demais, mas observar as demais? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção, a gente está aqui falando de família e a gente sabe que falar de família hoje, na verdade, é de falar
de novos arranjos familiares, né? É de falar de contextos familiares os mais diversos, né? Enfim, pai, mãe, na verdade, muitas vezes não são pai e mãe biológicos, são pai e mãe cuidadores. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa alertar para o fato de que pode ser qualquer arranjo familiar que seja. Ontem tinha uma matéria na internet, num dos jornais da internet, dizendo que pela primeira vez um casal de homens, né, teve autorizada a adoção de crianças. Isso é uma coisa muito interessante, é um novo arranjo familiar, é um novo contexto legalizado, autorizado pela Justiça. Então, veja... O que não deixa de se enquadrar nessa lei também, né? Certamente, se enquadra, claro. Mas o que eu chamo a atenção é que, independente do arranjo familiar, que aí a gente não julga moralmente a forma do arranjo familiar, cada um tem direito de ser feliz como acha que deve, que pode, né? Mas a minha preocupação é que nos novos arranjos familiares tem aparecido uma irresponsabilidade muito grande, uma incompetência muito grande para lidar com as crianças, principalmente com as crianças pequenas e com os jovens, né? Então, os arranjos familiares, independente de como ele seja, precisa que se pense o processo educativo das crianças. E, consequentemente, quem é o adulto de referência? Ou quem são os adultos de referência? Referência educativa. É o avô, é o tio, é o companheiro, não importa. Precisa ser uma referência educativa, independente do arranjo familiar que seja. E aí, neste sentido, as contribuições são necessárias e efetivas. Nessa coisa de, eu moro no condomínio e vejo, de vez em quando, a vizinha da frente que espanca o seu filho. Mas isso é da casa dela, eu não tenho nada com isso. Tudo bem, mas com quem meu filho brinca? Na hora que vai ali para o pátio, que estão todos juntos, com quem que meu filho brinca? É com o filho daquela vizinha? É com todos que brincam juntos? Então, temos que prestar atenção para o fato de que muitas vezes as crianças se revoltam, os jovens se revoltam, e aí se revoltam da forma como é possível, com o uso de droga, ou passam a manipular armas, ou passam a se articular com pessoas ou do condomínio ou fora do condomínio que têm comprometimentos, de tal forma que o cuidado com o coletivo ele é uma coisa muito importante, ainda que a gente não esteja defendendo entrar, se meter na vida do outro para interferir na forma educativa. Mas cuidado coletivo, acolher jovens, acolher crianças que estão precisando de ser ouvidas. Professor, nós temos um minutinho, fazer nossas considerações finais para a Cristina e para o professor Herculano. 30 segundinhos para a Cristina e 30 segundinhos para o professor. Não, professor, a gente do Sinteste fica muito feliz assim, de poder, já que a gente tem esse canal de comunicação, de poder discutir um assunto como esse, a lei da palmada, porque desmistifica, né? Porque nós mesmos, às vezes, a gente não sabia bem o que significava. Agora eu pergunto, e como que as pessoas podem tomar conhecimento melhor da lei da palmada, da responsabilidade dela, com o filho dela e com o filho do vizinho? Como a gente fazer isso? Olha, sem dúvida, esse programa... 30 segundinhos, professor. 30 segundos. Esse programa, por exemplo, é um canal maravilhoso de esclarecimento, né? Cumpre uma função social significativa, de estar esclarecendo. Acho que os diversos canais da sociedade, não só de televisão, canais diversos da sociedade, são fundamentais de estar esclarecendo. Porque, acima de tudo, na hora que se esclarece sobre a lei, a gente faz um trabalho educativo, né? É um trabalho de formação, a gente orienta também sobre como lidar com as crianças em casa. Professor Herculano Campos, professor de Psicologia da UFRN, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu que agradeço, Alexandre, é um prazer e estou à disposição de vocês. Ana Cristina, dirigente financeira do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigada. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.